Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, canal professornunes.jns. Vamos falar sobre algumas notícias que se destacaram nesses dias, né? Principalmente a partir de ontem, né? Notícia principal, que não é sobre o Brasil, é o caso dos bilionários que foram para uma aventura em busca dos restos, né, de conhecer os restos do Titanic, e o submarino implodiu e todos morreram. A grande pergunta que se faz é a seguinte: por que é que esses caras fazem esse tipo de coisa? Ou melhor dizendo, por que é que gente desse tipo, como bilionárias, né, fazem esse tipo de coisa, esse tipo de aventura? O que é que falta? Na sua opinião, falta o quê? Por exemplo, olha, segundo analistas, bilionários buscam viagens arriscadas para sentirem que estão vivos, diz psicólogo. O especialista expõe os principais motivos para a curiosidade. Quase que coisa, hein? Especialista expõe os principais motivos para a curiosidade dos mais ricos em procurar aventuras perigosas. Nesta quinta-feira, autoridades americanas confirmaram que os 5 tripulantes a bordo do submarino Titan morreram durante a implosão do submersível. Antes mesmo de embarcar, eles assinaram contratos em que se comprometeram a assumir os riscos de possíveis incidentes, porque bilionários estão à procura desse tipo de turismo extremo, né? É um turismo extremo mesmo. Vamos lá, ao que diz, né? O que dizem os especialistas. Eles procuram por coisas que os fazem sentir vivos. A pergunta é, por que não se sentem vivos, né? A resposta pode estar mais perto do senso comum do que se imagina. O psicólogo Scott Lyons, conhecido por atender algumas das pessoas mais ricas do mundo, explicou na entrevista ao portal Daily Mail: novas tecnologias abriram um novo espaço para bilionários procurarem por atividade com alta adrenalina. Alta adrenalina. Eles procuram por coisas que os fazem sentir que estão vivos. Como já existe uma segurança em suas finanças, eles buscam a adrenalina e um senso de aventura em atividade perigosa, aponta. Por outro lado, algumas pessoas já nascem naturalmente mais predispostas a procurar coisas arriscadas. Eu acho isso muito superficial, não é? Essa característica, aliada à entrada em um mundo completamente novo e inacessível à maioria da população, pode explicar os porquês das escolhas dos tripulantes bilionários em participar do projeto Titan. Tenho muitos clientes bilionários. É disponibilidade, mas também é exclusividade. Isso faz você se sentir importante e especial, especialmente se houver baixa autoestima envolvida, o que com certeza pode ser. O dinheiro não necessariamente lhe dá estima, comenta. Quem eram os tripulantes a bordo de submarino que implodiu? Nessa última expedição trágica estavam presentes Hamish Harding, dono da Ocean Aviation e aventureiro, possuía 3 recordes no Guinness por outras viagens extremas. O empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleiman, junto com o piloto francês veterano Paul-Henri Nargeolet. As autoridades acreditam que o CEO da OceanGate, Stockton Rush, também estava entre eles. Quanto custou a expedição em submarino? Com o sonho de ver os destroços do Titanic, os tripulantes desembolsaram cerca de $250 mil, algo em torno de 1,19 milhão
cada. De acordo com um levantamento feito pela Granville Research, o turismo de aventuras radicais no mundo vai se expandir de 322 bilhões de dólares em 2022 para 1 trilhão em 2023. Olha só, não é? A grande pergunta que eu faço é exatamente, não é, por que é que esses caras fazem esse tipo de coisa? O psicólogo diz que eles procuram se sentir vivos. E aí cabe uma pequena reflexão. Por que é que eles não se sentem vivos? Podemos falar também o seguinte: será que o dinheiro não é suficiente para eles? Resposta, claro que não. Já dou a resposta que é claro que não, porque a vida é muito mais além, e muito mais além mesmo do que o dinheiro. Então, pessoas como essas, bilionárias, elas têm tanto que elas não sabem o que fazer. E me intriga a resposta do psicólogo quando afirma que essas pessoas procuram se sentir vivas. Então, temos aí um vazio dessas pessoas. Eu vou mais além também, em função também de um vazio, podemos dizer assim, não vou falar nada, não tem nada a ver com questão espiritual, não. Mas tem também o fato de se sentir superior em relação a tudo e a todos. A riqueza, uma extrema riqueza, por exemplo, faz com que o indivíduo que é limitado, o ser humano que é limitado, que ele, para se sentir vivo, ele precisa fazer coisas desse tipo, ele precisa também, muitas vezes, desqualificar o outro, até mesmo o seu vizinho, para se sentir melhor. Alguém que precisa desqualificar o outro para se sentir melhor é porque essa pessoa, na verdade, está péssima. Está péssima. Então, quando eu penso em aventuras desse tipo aí, eu vejo, de fato, um vazio em pessoas desse tipo e que aproveitam para fazer esse tipo de coisa para se sentirem mais superiores, né? Ou seja, para se sentirem superiores às outras pessoas, porque é como se fosse a razão da vida delas. Então, eu acho uma fragilidade muito grande, né? É uma fraqueza muito grande do ser humano. Afinal, sobre o ser humano, eu tenho assim, muitas coisas, muitas críticas. A humanidade em si, no seu coletivo, ainda não mostrou para que veio de fato, embora existam na face da Terra pessoas maravilhosas. Mas o ser humano ainda ele é muito frágil, muito imbecil em relação a várias coisas. Muito imbecil em relação a várias coisas. Então, essa fragilidade é demonstrada principalmente em momentos como esse. Claro que a pessoa pode fazer o que ela bem quiser na vida, por exemplo, se ela tem dinheiro, não estou dizendo isso, né? Ela pode fazer muito o que bem quiser. A questão é esse vazio que se apresenta com pessoas que tentam fazer coisas arriscadas para se sentirem melhores do que outras pessoas. Eu vejo dessa forma. É para se sentir melhores do que outras, para se sentir gente a partir do momento que diz, olha, eu fui o cara, né? Sou um cara que fui lá no fundo do mar, que conheci, que vi os destroços do Titanic. Eles não vão poder dizer isso, né? Então, há pouco tempo, né, algum tempo atrás, quer dizer, o cara da Amazon também, ele fez uma viagem no espaço, né, um cara que é riquíssimo também. Bom, então, nós temos a Terra, o planeta Terra, que tem pessoas riquíssimas, toda riqueza, de forma geral, salvo, na verdade, eu vou dizer, alguma possível exceção, quando se fala em riquezas, grandes riquezas, pessoas bilionárias, pode ir atrás que você vai encontrar não só essa questão do vazio, mas você vai encontrar principalmente grande exploração, né? A exploração do ser humano em relação ao outro ser humano. Então, essas riquezas que foram adquiridas, em geral, são demonstrações da violência do ser humano, da ignorância ainda do ser humano na face da Terra.
muito mesmo. Não quero dizer, não estou relacionado nada com questão espiritual, nada disso. Então, eu me perguntei, quando soube dessa história aí, que eles foram para essa aventura e que depois, né, o submarino implodiu, eu me perguntei assim, nossa, por que é que essas pessoas fazem esse tipo de coisa, né? Essas pessoas fazem esse tipo de coisa. Então, por que é que essas pessoas, por exemplo, elas não podem ou não podiam, digamos assim, evitar um vazio, se sentir viva, auxiliando outras pessoas, ajudando outras pessoas? Porque, por exemplo, só o que gasta numa aventura ridícula, que eu considero ridícula, uma aventura dessa, daria, por exemplo, para ajudar centenas e centenas de pessoas, né? Coisa desse tipo. Mas, claro que pessoas desse tipo também não estão preocupadas com esse tipo de coisa. Então, a gente vê muito mais, assim, o lado egoísta, o lado muito vazio do ser humano, muito vazio do ser humano. Porque tem muita coisa para se fazer na vida, para se sentir importante, do que fazer essas coisas bobas, ridículas, como esses caras fizeram, né? Como esses caras fizeram. É o que eu tenho a dizer, né? É a minha opinião. Acho que esse tipo de aventura é uma demonstração da incapacidade humana de entender, na verdade, a vida, da falta de alteridade, né? De se preocupar com o outro. Então, são pessoas que, de fato, precisam se sentir muito vazias, muito, como se diz, se elas precisam se sentir vivas, como afirma o psicólogo, é porque, senão, a vida delas estava muito complicada mesmo, considerando, acredito até toda a ociosidade diante de tanta riqueza, sem saber o que fazer com tanto dinheiro na vida. Coisa ridícula do ser humano, sabe? Acho uma coisa ridícula isso, mas é coisa da nossa humanidade que não me surpreendo com nada que o ser humano é capaz de fazer, principalmente de coisas ridículas, absurdas e também de maldades, infelizmente, né? Bom, essa é uma notícia, está havendo o julgamento do Bolsonaro, um dos casos, né, que ele pode se tornar inelegível. Eu espero que se torne inelegível de fato, né, porque de tanta maldade, tanta coisa absurda que fez, precisa se tornar inelegível, mas só acredito vendo. Né? Era para ele estar preso, mas também só acredito vendo. Né? Então, o Bolsonaro se vitimiza de estar sendo subliminarmente acusado. Olha que coisa ridícula. Acusado do caso do submarino que visitava o Titanic. Sabe quem estão apontando como responsável por esse trágico acidente com o submarino? Bolsonaro. A manchete por aí, procurem disso o ex-mandatário, contrariando a realidade. Bom, isso é mais uma demonstração do seu lado fascistoide, fascista, de se colocar como vítima. Agora vão dizer que agora o submarino foi eu também. Para dizer, ó, eu não tenho nada a ver com a tentativa de golpe, com isso, com aquilo, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, como também de todos os mais de 60 dias que passaram na frente de quartéis, se preparando para o golpe. Né? Bom, outro caso, outra notícia é sobre o Roberto Campos Neto. Sim, você sabe quem é o Roberto Campos Neto? É o cara do Banco Central, que se acha mais importante do que o mundo todo, do que todas as pessoas, do que o próprio mercado, não é? Então, ele mantém a taxa Selic de 13,75%, taxa essa que está prejudicando o brasileiro, o país como um todo, prejudicando o crescimento do Brasil. Então, o cara ainda mantém, né, teve a reunião nessa quarta-feira, mantém a taxa, né, o Copom decidiu que vai manter a taxa da Selic, né, que só serve para quem? Para os ricos, pessoas como os bilionários, que não se sentem mais, se sentem tão vazios que precisam fazer aventuras ridículas como essa do submarino. Né? Então, o Roberto Campos Neto, ele mantém a taxa da Selic de 13,75%, que é a maior taxa de juros do mundo, sem exagero.
Após pressão generalizada, membros do Banco Central procuram o governo e dizem que Selic pode cair. Olha só, pode cair. Quem sabe cair 0,01%, né? Pode cair. O último comunicado do Copom desagradou por não sinalizar para o corte. Pessoas do colegiado afirmam que a ata da próxima terça-feira deverá deixar o cenário mais claro. Então, olha só. Vamos ver aqui essa notícia aqui que está no 247. Vamos lá. A repercussão negativa causada pela declaração do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, na noite de quarta-feira, 23, levou membros do colegiado a procurarem representantes do governo Lula para explicar que, embora poucas pessoas tenham compreendido dessa maneira, o texto realmente deixa uma brecha aberta para uma redução na taxa básica de juros, a Selic, em breve. Segundo o site O Antagonista, os indícios sobre o início de um ciclo de cortes nas taxas de juros devem se tornar mais claros com a publicação da ata do comitê, que será publicada na terça-feira, 27. Essa talvez seja a explicação para o comportamento dos juros futuros ontem, que mantiveram a precificação de corte praticamente inalterada, ressalta a reportagem. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vem sendo alvo de críticas por parte do presidente Lula e de integrantes do governo federal em função da manutenção da taxa de juros no patamar de 13,75% ao ano, mais alto do mundo em nível real, o que prejudica investimentos e reduz o poder de compra da população. Repito, prejudica investimentos, reduz o poder de compra da população. A pressão, porém, aumentou com as críticas feitas pelas grandes varejistas e também pelo mercado financeiro. Uma parte expressiva dos grandes bancos avalia que o comunicado emitido após a reunião deveria ter deixado uma porta aberta para a queda da taxa de juros no dia 2 de agosto, quando o Copom se reúne novamente, destacou o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo. Apesar do Copom manter a taxa básica de juros no atual patamar pela 7ª vez consecutiva, a expectativa do mercado financeiro é de que os juros devem cair a partir de agosto ou setembro. Nesta quinta-feira, 22, o deputado federal Lindenberg Farias protocolou no Conselho Monetário Nacional denúncia contra o presidente do Banco Central. Lindenberg acusa Campos Neto de descumprimento dos objetivos da instituição e pede que o CMN avalie a possibilidade de pedir ao Senado Federal a exoneração do presidente do BC, indicado por Jair Bolsonaro. Então é isso aí. O cara mantém a taxa da Selic 13,75%, que prejudica o trabalhador, que prejudica também o mercado, que prejudica o crescimento do país. Dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.